Pessoal, vamos continuar falando ainda um pouquinho de evolução, tá? Voltamos àquele assunto ali, repito aqui, a evolução eu tenho que lembrar de uma outra teoria, que é a teoria do criacionismo, que também é chamada de fixismo. Fixismo vem de fixo, é uma ideia fixa ali. Espécie surgiu de forma independente no passado por ato da criação divina. Essa é a teoria criacionista, também chamada de fixismo, tendo exatamente as mesmas características que possuem hoje. Quem eram fixistas? Linneu era fixista, que era um cientista. Às vezes, estudar uma teoria não significa que você abandona uma fé. Tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, evolução. Aí eu tenho o conceito, risquei aqui, né? De transformismo, que já surgiu no final do século XVIII. Então, o que implica o transformismo? Implica na transformação gradual das espécies no decorrer do tempo, originando novas espécies por evolução. Então, esse aqui é o nosso conceito de transformismo. Observação: só no final do século XVIII que foi coletados dados suficientes para um suporte científico. Antes do final do século XVIII, não tinha muitos dados, então as pesquisas eram interessantes porque eram teorias mesmo, sabe? De sentar, de questionar, de duvidar da verdade do momento, mas não tinha muitas provas, não tinha muito suporte científico. Hoje não, hoje já tem bastante suporte científico. Evolução. Provas da evolução. Então, quais são as que nós temos aqui? Anatomia comparada, paleontologia, embriologia comparada, órgãos vestigiais, provas bioquímicas. Vamos ver algumas dessas. Primeiro, a anatomia comparada. Foram, em grande parte, comparações anatômicas entre diversas espécies animais que serviram no início para reforçar as ideias do transformismo, ou seja, eles viam que no início tinha uma aparência, uma anatomia, um formato, uma estrutura, e depois eles achavam outros ossadas, fósseis, né? Depois já um pouco diferente, então tinha alguma coisinha diferente aqui. Então eles pensaram assim, poxa vida, eu tenho desse tempo até esse tempo aqui, houve uma transformação, houve uma mudança, e daí nós chamamos de evolução. Esse aí é comparar uma anatomia de um tempo com a outra anatomia. Observação: no começo as comparações tinham finalidades apenas taxonômicas, só para classificar. Quando eu falo taxonomia, é classificação das espécies. Então não esquece, o que é taxonomia? Classificação das espécies. Exemplo, o estudo do esqueleto de dois mamíferos, o cavalo e o homem. Então, estudo de esqueleto de dois mamíferos, o cavalo e o homem, revelou uma construção segundo o mesmo plano básico. Em ambos existem um eixo ósseo, a coluna vertebral que termina no crânio. Então, tanto no homem quanto no cavalo, você tem a coluna vertebral que liga, né, aquela coluna vertebral que liga no crânio aqui. Então você tem isso no cavalo é assim e no homem é assim. Isso é uma anatomia comparada. Olha só uma comparação aqui, até colocou, né, o cavalo e o homem. Olha só, cabeça, eu tenho a coluna vertebral ligando aqui a cabeça. Olha aqui o homem, cabeça e a coluna vertebral. E olha que mais comparação aqui, ó. Esqueleto, né? Os ossos das mãos. Evolução. Olha só, o braço do homem aqui e a pata dianteira do cavalo. Olha, no braço do homem nós temos no ser humano o húmero, também do cavalo. Nós temos o rádio. Olha essa estrutura do cavalo. Eu tenho o rádio aqui também.
esse osso aqui. Agora, olha aqui o carpo, o metacarpo e as falanges das nossas mãos. Olha aqui no osso do cavalo, que nós temos aqui ossos, esse metacarpo dos dedos, aqui, e eu tenho os ossos da canela, que é metacarpo do dedo 3. Então eu tenho aqui os dedos 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho o dedo 2, o 4, 3. Tá? E eu tenho uma falange única aqui. Bom, não são iguais, eles são o quê? Semelhantes. Então eu tenho uma semelhança. Tá? Semelhança. Quando for estudando isso aqui, isso vai dando bagagem, né? Vai dando argumentos científicos para uma teoria. Se nós olharmos aqui, esse aqui é a nadadeira de uma baleia. Alguns ossos que tem na mão do ser humano, que tem no membro do cavalo, também tem aqui, ó, na baleia, o metacarpo, o húmero. Olha só desse aqui, é a asa do morcego. Ele também tem estruturas ósseas. Essa é que nós chamamos de anatomia comparada. Eu vou comparando a anatomia dos animais. Que tipo de órgãos seriam esses? Eu tenho a asa de um morcego e eu tenho a asa de uma borboleta. Eles seriam homólogos ou análogos? Vamos ver? Homologia e analogia dos órgãos. Os membros anteriores de vários animais, homem, cavalo, baleia, morcego, mostraram, apesar das diferenças óbvias relacionadas com sua função, uma correspondência muito grande. Dizendo que esses membros desses organismos são estruturas homólogas. Ao contrário, para estruturas de origem diferentes, falamos que são análogas. Então vamos lá. Órgãos homólogos e órgãos análogos. A questão da origem do nome. Homólogo, homo, prefixo homo é igual, são iguais. E análogos diferentes. A estrutura são iguais, estrutura diferente. A função. Órgãos homólogos têm função diferente. Órgãos análogos têm funções iguais. Exemplos. Nadadeira da baleia e asa de morcego. Eles são órgãos o quê? Homólogos. Eles têm funções diferentes. Um é para a nadadeira da baleia, logicamente para nadar, e do morcego para voar. São evidências de adaptação divergente. Órgãos análogos, exemplo, a asa da borboleta e a asa do morcego. Eles têm funções iguais, é para voar, mas são estruturas diferentes. São chamadas de adaptação convergente. Então, quando eu volto aqui, ó, eu tenho aqui, eu repito, esse aqui, eles são o quê? Órgãos análogos, eles têm a mesma função, tá? Apesar de serem diferentes, tá bom? Será que se trata de uma mera coincidência? Olha só, a parte interna do ser humano, de um sapo, aqui parece que é de um rato, de uma ave, né? E aqui quase não dá para ver, né? De uma agora esqueci qual é o nome daquele lá. Lembrei do Procurando Nemo, esqueci o nome dele. Evolução. Paleontologia, que falamos também. A descoberta e estudo cada vez mais detalhado dos fósseis favoreceu a ideia transformista. Observação. Em rochas muito antigas não eram vistos fósseis de organismos atuais. Sabe-se hoje que aves e répteis são grupos aparentados evolutivamente. Foi encontrado um fóssil, né? Então, aves e répteis são parentes. Dá muita criatividade também, né? A gente ter noção de como seria, apesar de que hoje, pelo estudo da estrutura óssea, dá para ter noção se tinha pena ou não. Embriologia comparada.
Muitas vezes um embrião mostra, numa determinada fase de seu desenvolvimento, estrutura que não possui na fase adulta, ou seja, quando ele é embrião, lá na formação dele, tem uma estrutura que quando fica adulto não tem. O estudo de embriões de diversas espécies mostra muitas estruturas comuns, geralmente quanto mais precoce, mais jovenzinho, mais cedo a fase embrionária, mais parecidos são os embriões, mesmo de grupos diferentes. Observação. Um biólogo, Ernst, usando esses dados, formulou a lei da recapitulação, que diz: a ontogenia recapitula a filogenia. Em outras palavras, que as fases de desenvolvimento embrionário repetem em sequência as mudanças evolutivas pelas quais haviam passado os organismos. Pessoal, olha aí quando a gente fala da comparação dos embriões. Eu tenho aqui um peixe e eu tenho aqui um réptil. Deixa eu desfazer isso que eu vou apagar aqui. Então tem um peixe e um réptil. Olha a cauda deles. E olha as fendas branquiais. Tá vendo? Aí quando desenvolve, o peixe continua com as fendas. Já o réptil não. Olha a ave e o homem, cara. O ser humano tem as fendas, tanto a ave quanto os homens, tem elas. Sabe qual o resquício que fica para nós? Depois eu vou ver se eu acho uma imagem, coloquei para vocês. São os pontinhos que nós temos na orelha. Depois eu vou mandar uma figura lá para vocês verem na aula. Então essa é uma comparação. Quando comparamos os embriões, a gente fica encabulado com a semelhança que todos eles têm e depois, quando desenvolve, perde completamente essas características. Evolução órgãos vestigiais. Os órgãos vestigiais constituem estruturas atrofiadas em determinados grupos, mas que aparecem desenvolvidas e funcionais em outros, revelando a existência de um grau de parentesco evolutivo entre eles, ou a presença de uma linha de montagem comum na natureza. Exemplo, na espécie humana são inúmeros exemplos de órgãos vestigiais. O apêndice vermiforme é bastante reduzido, mas aparece muito desenvolvido em herbívoros, onde abriga micro-organismos mutualísticos que promovem a digestão da celulose. O que é isso? Eu falei isso na aula passada, nós temos no nosso intestino, nós temos uma das nossas vísceras, nós temos o apêndice. Em nós ele é pequenininho, é um pedacinho de tripinha que tem, pequenininho. Nos animais que são ruminantes, o apêndice é maior. Por quê? Porque aqui no apêndice fica guardando bactérias, fungos. Então, quando o animal come alguns vegetais, que é de difícil digestão, esse material fica guardado aqui, essas bactérias já ajudam na digestão do alimento. Já no ser humano, esse apêndice tem que guardar algumas bactérias, mas não tem função nenhuma, já que nossa alimentação não precisa de ajuda para a digestão dela. E aí, às vezes, infecciona. E quando infecciona aqui, eu tenho apendicite, né? Ele é um órgão vestigial. Ele fica um vestígio que não tem função para nós mais. Aqui tem algumas. Aqui é a clássica, né? Comparando o homem e o macaco, mas nós falamos na aula anterior que quando falarem disso, vocês já podem corrigir qualquer pessoa, que nunca ninguém disse que um vem do outro. Há uma semelhança muito grande. E o patamar de evolução do ser humano está muito acima do animal mais desenvolvido. Então, por que quando as pessoas falam na teoria da evolução, ela ainda é muito discutida, muito aceita, porque a impressão tem que nós não somos dessa terra. Quando você olha os outros seres, dá a ideia que deveria ter um outro ser mais perto aqui de nós, na linha evolutiva, mas eles estão muito lá atrás, o mais evoluído está muito lá atrás de nós. O ser humano, ele evoluiu muito. Essa diferença gigantesca gera sempre a especulação. Será que isso tudo foi só evolução?
Ou será que nós somos seres que foi criado por uma força sobrenatural ou veio até de outro lugar? Aí gera muita teoria da conspiração. Mas o bom é continuarmos estudando. Para a evolução, nós temos também as provas bioquímicas. Há muito tempo já se sabe que certas substâncias são secretadas igualmente por células de seres diferentes e às vezes até muito afastados. Por exemplo, várias enzimas digestivas têm sido encontradas nas células de seres inferiores. A tripsina, enzima proteolítica de ação intestinal, ocorre em numerosos organismos, desde protozoários até mamíferos. Ou seja, eu tenho uma substância química que está presente em vários e vários seres vivos. Então, isso aqui é uma prova bioquímica que que tem uma evolução, tem uma ligação entre todos esses seres. Aí nós temos Lamarckismo, tá? Jean-Baptiste Lamarck foi o primeiro a tentar explicar o mecanismo através do qual os seres vivos evoluem. Suas ideias foram expostas, né, em 1809. Lamarck usou uma série de exemplos puramente teóricos. Dentre eles destaca-se o aparecimento de enorme pescoço das girafas, o surgimento de peixes cegos em cavernas subaquáticas, o desaparecimento das patas das cobras, o desenvolvimento das xerófitas em lugares áridos. Ou seja, Lamarck criou uma teoria estranha que diz que aquilo que não usa atrofia, cai no desuso. Então, girafa, ele achava que a girafa esticando o pescoço, porque ia procurando comida nos lugares altos, e logo foi nascendo girafa assim. Peixes que vivem em lugar escuro e são cegos. Ele não precisava da visão, a visão ficou atrofiada nele, mas não é bem assim. A coisa é diferente. A girafa tem o pescoço grande, eu acho que eu tenho até uma figura na prova. Aqui, ó. A girafa, que tem o pescoço, nasceu com essa mutação, nasceu assim como um de nós nasce com o olho maior, a orelha maior, às vezes uma pessoa mais alta, a outra é mais baixa, às vezes uma pessoa tem um braço maior, uma perna maior, isso é normal. Nascer diferente é normal. Nasceu girafa com pescoço grande. É lógico que essa girafa com pescoço grande vai conseguir comer muito mais. Então, logo, ela fica mais forte. Logo, ela consegue procriar. Logo, os filhotes que vão nascer são dessa girafa de pescoço maior. Logo, passando muito tempo, as girafas que terão, né, maior quantidade são as girafas de pescoço grande. Todas essas ideias são, em princípio, perfeitamente corretas quando aplicadas ao indivíduo. Essas de Lamarck, não essas que eu acabei de falar, aquela de uso e desuso. Lamarck, porém, acreditava que essas características adquiridas pudessem ser transmitidas à prole, não é. Ou seja, se um animal ficou cego, que teve um acidente, ou porque não usava a visão e acabou perdendo a visão, isso não significa que quando ele cruzar vai nascer um filhote cego, não é assim. A transmissão de uma geração para outra é conforme as mutações. Então, a evolução. Eu tenho mudanças ambientais, novas necessidades, novos hábitos, mudanças no organismo, transmissão das características adquiridas aos filhos, adaptação das espécies ao longo da geração. Os novos hábitos de vida, uso e desuso, aquisição de novas características, perda das características preexistentes. Por exemplo, por que provavelmente se nossos ancestrais, algum ser hominídeo, no passado, deveria ter mais pelos? A tendência é que nós estamos evoluindo e nós estamos perdendo a necessidade de tantos pelos no corpo. Por quê? É porque nós estamos usando roupa? Não, na verdade é porque a completa é desnecessário tantos pelos assim. Tem um livro aqui, gosto de ler ele, que fala O Macaco Nu, ele diz que os homens, seres humanos, hominídeos no passado, que tinham muito pelo no corpo, eles não tinham tanta habilidade na água. Já aqueles que tinham menos pelo tinham mais habilidade, e acabou esses com menos pelo tendo mais habilidades e tendo um espaço a mais, uma área a mais para buscar alimento, e acabaram tendo essa evolução. Um fato importante e válido para as ideias da Lamarck é que ele usou o termo de adaptação. Ele sabia que os fatores ambientais determinavam alterações em certas características dos indivíduos.
Essas alterações possibilitavam a melhor adaptação desses indivíduos às condições ambientais. Ou seja, a palavra-chave aqui é adaptação. A vida se adapta às novas necessidades. Podem ter certeza que à medida que está passando o tempo, a vida está se adaptando às novas necessidades. Mas o grande idealizador, né, foi Charles Darwin. Aos 22 anos, o inglês Charles Darwin embarcou como biólogo no navio, né, Beagle. Queria empreender uma viagem ao redor do mundo. A viagem durou 5 anos. Então ele tinha 22, foi até os 27 nesse navio viajando. Quando ele voltou para a Inglaterra, ele está de posse de uma imensa massa de informações sobre plantas e animais. Darwin classificou e organizou os dados que ele havia coletado. Olha só a viagem dele. Aqui, eu acredito que ele saiu daqui da Europa, né? Então ele saiu, olha só, veio aqui, teve ilhas, veio aqui. A grande, onde ele mais passou um tempo foi aqui, ó, quando chega aqui, ó, Ilhas Galápagos, tá certo? E depois veio aqui e voltou. Então essa viagem em volta do mundo durante 5 anos e coletou muita coisa, viu? Em outubro de 38, Darwin leu o ensaio de Thomas Malthus sobre a população. Thomas Malthus, ele era um pastor luterano e ele fez uns estudos dele para a época que dizia o seguinte, que a população estava crescendo mais rápido que a produção de alimento. E isso, com muitas pesquisas que ele tinha, então ele dizia o seguinte, se a população continuar crescendo do jeito que está, não vai faltar comida. O que aconteceu? Olha, nós voltamos naquela volta na adaptação. A teoria de Malthus, a teoria malthusiana, não vingou, não deu certo. Por quê? Porque a população cresceu muito, mas a produção de alimento cresceu muito mais. Hoje, nosso maior problema é a obesidade, não é fome. Então, Thomas Malthus, ele lançou essa teoria, dizendo que a população estava crescendo muito mais rápido que a produção de alimento, mas ele errou. Porque o ser humano ele usou tecnologia, ciência, pesquisa e conseguiu produzir muito mais. E hoje nós produzimos mais do que podemos comer. Tanto é que tem gente que come muito mais do que deve. E a leitura de Malthus parece ter fornecido a Darwin a chave para a compreensão das ideias sobre a seleção natural, que mais tarde ele organizaria. Aqui está ele falando, a teoria dele, que a população cresce mais rápido que a produção de alimento. As ideias de Darwin podem ser resumidas assim. Vamos lá, num resumo das ideias de Darwin. 1. Os organismos apresentam variações hereditárias, ou seja, que herda dos seus antepassados, e, portanto, transmissíveis. Eu passo de uma geração para outra. Os organismos vivos têm grande capacidade de reprodução. Apesar disso, já que o suprimento alimentar é reduzido, poucos indivíduos chegam à idade da procriação. É diferente do ser humano. O ser humano ele consegue mudar o meio e produzir mais alimento. Os animais não. Disso decorre que o organismo com as mesmas exigências alimentares competem entre si, lutando constantemente pela existência. Ou seja, há uma luta para que haja alimento, para que os seres vivos comam, e aquele, então, que tem mais capacidade de conseguir o alimento ou mais capacidade de necessitar menos de alimento, ele acaba sendo um ser mais adaptado ao meio. Disso decorre que os organismos com as variações mais favoráveis no determinado ambiente estarão mais capacitados a sobreviver e se reproduzir nele do que os que possuem variações desfavoráveis. Assim, cada geração sucessiva fica melhor adaptada ao ambiente. Olha esse tópico aqui para a gente falar um pouquinho. A seleção artificial. Exemplo, o uso de inseticidas e antibióticos. Dizemos que uma população está adaptada à presença do inseticida e que a seleção natural, artificial, fixou a variação favorável que confere a capacidade de resistir ao agente químico. Vou trocar esse miúdo, explicar isso aqui. Quando você pega um inseticida, um veneno,
e você joga para matar barata, na verdade você não vai matar todas as baratas, você vai matar algumas baratas. Mas algumas baratas elas vão nascer com a adaptação ou com a resistência àquele inseticida. E as baratas que não têm resistência ao inseticida vão morrer, mas as que têm resistência vão sobreviver. E logo eu terei uma geração de baratas que são imunes ao inseticida. Você tem um veneno para matar cupim. Aí você joga que é veneno. Você vai matar? Sim, você vai matar uma geração de cupim que tem aqueles que não têm resistência ao inseticida. Mas você vai deixar uma geração daqueles que têm resistência e agora eles vão nascer resistentes ao inseticida. E cada vez você vai ter que usar um produto mais forte. Tá? Hoje eu uso a palavra detetizar, era o DDT. Detetizar, DDT. Ele foi usado demais lá, usava para matar tudo quanto é inseto, em casa, em fazenda. Só que de repente ele foi perdendo a eficácia. Por quê? Porque os insetos que sobreviviam eram resistentes a esse produto. Logo, esse produto não estava fazendo efeito neles mais. A isso chamamos de seleção artificial, porque não foi natural, foi provocada de forma artificial, no caso pelo homem. Bom, então nós estudamos um pouquinho mais a evolução. Para se estudar a evolução precisa muita observação, então vocês viram que Charles Darwin ficou 5 anos coletando material e estudando. Ou seja, 5 anos de intenso estudo, uma faculdade. Ele teve uma faculdade na viagem, onde ele coletou material, depois quantos e quantos anos para poder separar e organizar esse material e escrever os seus artigos. Então exige muita observação, muita dedicação para você conseguir chegar a um resultado desse. E estudar é isso, é muita dedicação. É estar sempre pesquisando, é estar lendo e nunca se contentar assim, achei, eu cheguei no final, não. Eu sempre tenho mais para estudar e um pouco mais para aprender. Tá bom? Bom trabalho para vocês.